E aí, pessoal, chegamos com mais uma aula para vocês. Hoje, aula 37.1. Meus queridos estudantes, peguem o material aí que o professor Precisal já distribuiu para vocês e vamos conhecer, vamos aprofundar sobre um tema muito importante. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E também métodos contraceptivos. Então acompanha cada lâmina. Putz, deu uma dúvida? Anota, já deixa anotado aí, porque assim que eu finalizar a aula, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido e vai ter exercício, hein? Na tela, meu diretor. Tela, aula 37. O que vai ser falado na aula 37? Vamos entender, compreender, resgatar o que significa infecções sexualmente transmissíveis. Também vamos falar sobre métodos contraceptivos. Então, pessoal, primeiro nós vamos falar sobre HPV, candidíases e HIV. Depois, tipos de preservativos, o DIU, diafragma, tabelinha, a pílula e alguns métodos cirúrgicos. Eu falei que não ia fazer, mas meu diretor, para mim. Isso, meu diretor. Galerinha, atentos. Principalmente quando nós falássemos sobre os métodos de prevenção. Temos que entender o objetivo desses métodos, a qualidade e como realizar esse processo, para que possamos nos defender desses principais agentes infecciosos e o seu mecanismo de infecção. Por quê, professor? Porque, meus queridos, é um tipo de agente infeccioso que depois que você entrou em contato, não tem cura. Não tem. Pegou HPV, você vai morrer com HPV. Pegou candidíase, você vai morrer com candidíase. O que tem, professor? Tratamento. Pegou HIV, vai morrer com HIV. Pode morrer de outra doença, mas ele vai estar lá. O agente infeccioso está lá. Porque tratamento. Tratamento é uma coisa, cura é outra. Então é muito importante não só você fazer todo o processo de prevenção. Por que, professor Jefferson? Porque esses agentes infecciosos podem proporcionar, em um determinado período que a sua imunidade esteja baixa, outros agentes infecciosos oportunistas que podem agravar a sintomatologia infecciosa de HPV, a sintomatologia infecciosa de HIV e a candidíase também, tá bom? Vamos lá então, meu diretor, joga na tela aí. Olha aí, meus queridos, vamos começar pelas doenças não é correto falar doenças, mas pelas infecções sexualmente transmissíveis. E para mim, meu diretor, professor, por que o termo é uma infecção? Infecção é quando um agente, micro-organismo, vírus, bactérias, fungos, eles têm a capacidade de entrar na célula em relação a um contato de membrana e proteína. Eles invadem uma célula, sequestra todo o mecanismo metabólico da célula. Como é que é, meu diretor? Processo meu diretor. Processo metabólico. Não é metabólico. Processo do metabolismo intracelular. Isso, meu diretor, se eu tiver que parar para pedir ajuda para ele, é difícil. Aqui, ó. O que é infecção? Por que a gente fala doenças
infecções, não é doença, é errado falar o nome doença. São infecções sexualmente transmissíveis. Por quê, professor? Infecção é a capacidade de um agente entrar. Só que ele só não entra na célula, ele sequestra toda a estrutura de metabolismo intracelular e trabalha para ele. A célula para de fazer as suas funções celulares básicas e começa a trabalhar para esse agente infeccioso, aonde vai ocorrer uma supressão do processo fisiológico do órgão afetado, causando sintomatologia com o diagnóstico de uma doença. Então, doença são as caracterizações de sintomatologias específicas de um determinado agente infeccioso. Tudo bem? Aumenta a tela, meu diretor. Então, importante, a terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passa a ser adotada em substituição à expressão doença, porque destaca-se a possibilidade da pessoa transmitir a infecção mesmo sem sinais de sintomas. Para mim, meu diretor, foi o que eu falei lá no início da aula, pessoal. Você tem HIV, você tem HPV, você tem candidíase, você pode morrer por outras doenças. Elas podem estar, que a gente fala, incubada, latente. Ela está lá no órgão, lá no tecido específico, sem causar nenhuma sintomatologia, a não ser que ocorra um processo de depressão, queda, baixa da imunidade. E aí ela consegue se manifestar. Exemplo, meus queridos. Vamos lá, Jefferson, raciocina. Uma das doenças específicas é o HPV. Professor, a gente vai ver, mas só para exemplificar, por que deixamos de falar doenças e falamos IST? O HPV, ele é específico. Tem 2 grupos de HPV, 2. O HPV que ataca, que causa infecção, que consegue entrar numa célula da mucosa, do tecido mucoso. Tecido mucoso é formado por células. E aí, esse grupo de agente infeccioso entra numa célula da mucosa e causa uma escarificação, um tumorzinho chamado, que a gente chama de verruga. Isso acontece nas células da mucosa, que é a boca, a bochecha, o órgão genital masculino, pênis, o órgão genital feminino, vagina, causa condilomas nas mulheres, que é um tipo de verruga. Mas há outro grupo de vírus que não ataca a mucosa, ataca a epiderme, que é um HPV, só que é aquela verruga, epiderme. O tecido de revestimento, pele, a epiderme tem uma estrutura, tem uma propriedade. Então, o vírus só consegue atacar esse tipo. O que ataca a pele não ataca a mucosa. São distintos. Só que, às vezes, eles ficam o quê? Assintomáticos. Professor, o que é sintomático? É quando a pessoa tem o agente infeccioso e ele está dentro da célula inerte, esperando o ambiente intracelular criar favorecimento para que ele comece as suas atividades e cause os sintomas específicos que nós vamos ver. Por isso, correto falar agente etiológico infeccioso, não doença. Doença é o nome que nós damos às diversas sintomatologias específicas de uma determinada ação de um agente infeccioso.
Tá bom? Na tela, meu diretor. Professor, então, doenças sexualmente transmissíveis, DST ou IST? O correto é IST, porque você faz diagnóstico de definição do agente infeccioso específico. Você não faz diagnóstico de sintomatologia, porque elas podem ser assintomáticas. Ok? Ok. Próximo. Professor, para mim, meu diretor, meus queridos, quando nós falamos, professor, como é que eu posso adquirir? A palavra é adquirir. Você não pega uma doença como uma infecção por HIV. Você não pega uma infecção por candidíase. Você não pega uma infecção por... Como é que é, meu diretor? Candidíase, HPV. Você adquire. Esses agentes infecciosos, você pode ser acometido por eles através de relações sexuais sem proteção, no contato. Professor, é só no intercurso sexual? Quando há o intercurso sexual, eu posso adquirir o vírus do HIV? Através do intercurso sexual, eu posso adquirir candidíase? Sim. Mas também você pode adquirir as infecções através de beijo, se você tiver alguma fissura na boca. Por isso que não é recomendado ficar beijando os filhos, para quem tem atividade sexual. Professor, esta é uma forma, contato direto, é como nós falamos. Uai, e quando não é contato direto? Nós chamamos de formites. Quando você... As pessoas falam contrai, né? Eu gosto do termo adquirir. Adquirido é ambiental. O intercurso sexual é um ato ambiental. Então você adquire. Mas quando não há intercurso sexual, você adquire um agente infeccioso sem contato sexual. Eles chamam de indireto, mas também tem o nome formites. Por instrumentos contaminados. Eu sei que aqui nós estamos mostrando alguns instrumentos cirúrgicos, que pode acontecer. Mas, por exemplo, meus queridos, você não vai usar, por exemplo, aqui é DST, mas não tem aquele fungo de unha que ataca a unha da gente e vai apodrecendo? Quando você usa tesoura, quando você usa instrumentos de fazer a unha de uma pessoa que tem, você pode se contaminar. Isso é formites. É uma forma de infecção indireta. Professor, aí nós temos aqui vários exemplos. Ok, entendemos? Entendemos. Aumenta, meu diretor. Os principais agentes patogênicos. Professor, para mim, meu diretor. Professor, o senhor acabou de falar que eram agentes infecciosos. Agora o senhor está chamando de agentes patogênicos. Há uma diferença. Calma aí, galerinha. Deixa eu pensar aqui. No primeiro momento, a gente vai falar, sim, há uma diferença. Não, desculpa. No primeiro momento, nós vamos falar, não há uma diferença. Mas sim, meus queridos e sapientes estudantes, há diferença entre agente infeccioso e agente patogênico. Agente patogênico é aquele que tem a capacidade de desenvolver um distúrbio molecular intracelular.
Então ele faz com que os processos fisiológicos não ocorram de forma adequada. E quando ocorre uma interrupção em um processo fisiológico, o patógeno conseguiu causar a infecção. Mas, professor Jefferson, tem patógeno que não causa infecção? Sim. Quando ele está no seu estado latente, quando ele está no seu estado inerte. E a inércia é de inércia. Então, quando você teve contato indireto no qual não ativou seu sistema imunológico, você tem o patógeno, mas o patógeno está lá quietinho. Diferente de pessoas que adquirem o patógeno e durante a janela imunológica, mais ou menos mais ou menos de 24 a 72 horas, dependendo do agente, ele começa a apresentar sintomatologias advindas de uma disfunção fisiológica tecidual específica. Então tem a diferença entre agentes patogênicos e agentes infecciosos. Entre eles, bactérias e fungos. Fungos, professor, nós vamos ver. A clamídia é um agente patogênico, um fungo que causa uma coceira horrível nas partes íntimas masculinas e nas partes íntimas femininas. De todas as doenças não, Jefferson. De todas as infecções causadas por agentes patogênicos, de todas, quem sofre mais, professor? A mulher. Ela sofre mais pela ação desses agentes patogênicos do que os homens, devido o processo, como é que eu vou falar isso? Ela sofre mais devido a... Meu diretor, help me please. Por que ela sofre mais, Jefferson? Eu sei, estou tentando achar uma palavra. Ela sofre mais devido... Homem e mulher têm uma higienização, um cuidado, uma higiene com as suas partes íntimas distintas. Na mulher há uma complexidade, porque o aparelho reprodutor feminino é para dentro, o aparelho reprodutor masculino é para fora. Então, há questões de pH, acidez, temperatura e umidade diferente, onde em mulher há um processo de ser mais propício o desenvolvimento desses patógenos em relação aos homens. Tá bom? Na tela, meu diretor. Então vamos aqui, pessoal. A maioria das ISTs podem ser tratadas como um ciclo de antibióticos. Mesmo em casos de algumas com sintomatologias incuráveis, como a herpes genital ou surtos, podem facilmente ser controlados por medicamentos antivirais. Pessoal, para mim, meu diretor, a herpes, ela aparece muito, é um vírus, mas ela aparece muito, a ciclovir é um medicamento muito utilizado. Aparece tanto no aparelho, é mucoso, o pênis do homem, o tecido do pênis do homem é mucoso, não é epitelial. A vagina da mulher é mucosa, não é epitelial. Bem como o tecido dos nossos lábios. Aqui, herpes oral. Professor, quando o nosso sistema... Meus queridos, quando você nunca beijou na boca, nunca. A gatinha tá ali,
Aí o rapaz, a menina tá olhando o rapaz, tu tá doido pra dar um beijo dele, tu nunca beijou. Mas se ele já beijou alguém e contraiu a herpes, e ele estiver em processo de... Porque existe um platô aonde a atividade desses agentes infecciosos estão o quê? Em stand-by. Eles estão ali, suprimidos. Mas se a pessoa tem uma queda de imunidade, mesmo que não esteja aparecendo aquela bolinha no canto da boca, mas ele está virulento, ele está transmissível, se beijar, pega. Aí mesmo você nunca tendo, mesmo você nunca você realizou nenhum intercurso sexual, você pode adquirir um desses agentes infecciosos somente pelo beijo. Compartilhamento de garrafa. Se eu tenho herpes, estou tomando no canudo aqui, estou tomando na boca, no copo, você pega meu copo para tomar, compartilhar copo? Pega! Formites. Claro que para isso você tem que ter alguma fissura. Professor, oi, o que é uma fissura? É qualquer ferimento. Ah, professor, eu não tinha nenhum ferimento na boca e peguei, porque eu peguei lá o copo do coleguinha. Mas tem que ver, não tem, a maioria dos jovens hoje usa aparelho. E o aparelho provoca microfissuras. E basta ter o contato, já era. Na tela, meu diretor. Então, o uso de preservativos auxilia no processo de prevenção, no processo de controle, no processo de evitar com que ocorra o contato e os agentes infecciosos tenham a oportunidade de entrar no sistema. Em relação ao HPV, professor, o HPV, como eu falei, são bolinhas, são verrugas. Dois grandes grupos. Tem o HPV na mucosa, boca, e o HPV na epiderme, que é esse tecido que reveste nossos braços, nossos dedos. Também tem o HPV que acomete o colo uterino. A região anal também é uma região de mucosa. Professor, esse HPV que acomete o colo uterino, pessoal, é essa região aqui, ó. É essa região. Essa região do colo pode causar verrugas. Essas verrugas podem ter características neoplásicas. Essas neoplasias podem ser benignas ou neoplasias não benignas, favorecendo o sangramento contínuo, fazendo com que uma mulher perca todo o aparelho reprodutor. Câncer do colo do útero. Professor, o HPV, ele é o quê? Ele é um vírus. É um vírus, pessoal. Para mim, meu diretor, ele é um vírus que ele, quando ele entra, ele tem acesso à célula, o HPV, ele faz dois tipos de processos. Então, se ele entrou na célula, ele é infecção. Ele causa uma entrada e ele pode ir para o ciclo lisogênico ou o ciclo lítico. Ciclo lisogênico. Ele pega o material genético dele e acopla no material genético do hospedeiro. E aí, toda vez que a mulher descama, o que é descamar? Todo mês, a mulher sangra. O que é isso? Não ocorreu? O que é, meu diretor? Não ocorreu o processo de fecundação. O óvulo não fecundado toca no endométrio. Não foi fecundado o endométrio, que era para fazer o processo de nidação e processo de formação de placenta, descama.
Então a mulher começa a soltar tecido endometrial devido ao não sucesso de uma fecundação. Mas ela está com uma infecção de HPV. E o HPV está lá no tecido mucoso dela. Quando ela para de sangrar, há a reconstituição desse tecido. Meus queridos, o que é reconstituição? É divisão celular sucessiva, mitoses, regeneração da parede do útero. Nessa, o vírus que estava lá quietinho entra também em processo de multiplicação. Se ele for um vírus com potencialidade cancerígena, a mulher começa a desenvolver câncer do colo do útero. Porque, uma coisa, as meninas aí, não é só vírus, não é só HPV, é toda a flora vaginal. A mulher do homem tem uma diferença, a mulher tem a saúde, né? O processo de saúde íntima dela. Para a mulher tem um sabonete específico para fazer a sua higienização. O homem não tem isso, porque ela tem que controlar a flora bacteriana do aparelho reprodutor, o pH, quer dizer, a acidez, para ter uma vida útil, porque é para dentro. Por isso que muitas vezes a mulher não pode ficar usando calça jeans. É recomendado também que ela use saia para que ocorra uma respiração. O homem é diferente porque o aparelho reprodutor dele é para fora. O homem que tem candidíase, que é um fungo, o homem que tem HPV, só manifesta, quer dizer, só tem a sintomatologia quando o sistema imunológico dele dá uma queda. Aí na glande, que é a cabeça do pênis, começa a aparecer umas bolinhas brancas. Na tela, meu diretor. Aqui nós já mostramos onde ocorre o câncer do colo uterino, que é nesta região. Aqui é nesta região. Aqui nós estamos mostrando a linha de progressão, como ocorre a infecção, que ela vai radiar, ela vai subindo para o músculo do útero. Olha aqui, ó, causando tumores, que nós chamamos de condilomas, fazendo com que a mulher sangre continuamente e tenha dores de contrações. Aí, pessoal, nós sabemos que tem aí, né, os tipos de câncer, né? Dos HPVs 16, o 18, que é alto potencial oncogênico. Candidíase também, só que a candidíase, pessoal, por ser um fungo, o fungo, ele não ataca somente o colo do útero feminino, ele tem a capacidade de se espalhar, pois é um fungo com hifas. Professor Jefferson, para mim, meu diretor, quando os meninos, né, fica com muita coceira no aparelho reprodutor, coça muito, e mulheres também, na grande maioria é candidíase, porque ela descama, ela é como se ela fosse comendo o tecido da mucosa do aparelho reprodutor. É um micro-organismo, vamos dizer assim, tanto quanto canibal. Ele vai comendo, ele vai saindo escamas, pedaços de pele. Pessoal, não tem quando você tá falando e morde a bochecha? Aí fica uma pelinha solta. Acontece isso com o órgão masculino. Acontece aqui, dá coceira, dor. Tem cura, professor? Não, meu querido, tem tratamento. Cura nunca mais. Por isso que, deixa eu fazer uma coisa, por isso que nessas relações, nós temos aí, não só, deixa eu passar aqui, daqui a pouco eu falo do HPV. Nós temos aí, nós vamos falar sobre HPV, não, HIV. Estamos falando de candidíase, estamos falando de candidíase, HPV.
Em relação a esses dois, é muito sério o processo do HPV, porque o HPV ele pode causar o câncer e ele, na grande maioria, é assintomático quando ele provoca, quando ele tem a sua sintomatologia, já fica no nível mais grave. Aí nós vamos falar daqui a pouco sobre as vacinas. A importância de vacina em pessoas que não têm a sua atividade, intercurso sexual, que não começou. Isso é qualidade de vida. Isso é uma prevenção. Prevenção não. Isso é uma estratégia de controle e qualidade de vida feminina e qualidade de vida masculina, porque hoje só se fala em câncer do colo do útero, mas também temos aí quase 25% em relação aos homens. Os homens ficam em 25%, um quarto de câncer peniano. É pequeno em relação das mulheres, mas se você for comparar só entre o grupo masculino, sobe para 45%. Por falta de negligência da saúde íntima do homem. Negligência por parte das autoridades de saúde? Não! Por ignorância dos meninos que não vão ao como é que fala, meu diretor? Urologista. Fazer também o que a gente só escuta a mulher falando, preventivo. Se dá muito, né, na mídia falar de prevenção da saúde do aparelho reprodutor feminino. Mas não do masculino. Não que não tenha, tem, mas não vão, né, atrás em busca. Agora vamos falar de HIV. Professor, o que é o HIV? É um vírus. Esse vírus, como o HPV, como outros vírus, eles são específicos. O HIV, ele é específico, ele ataca uma célula, linfócito T. Mas qual linfócito T? Linfócito T CD4 e linfócito T CD8. O que é HIV? HIV é uma imunodeficiência adquirida através de intercurso sexual ou formites, compartilhamento de objetos como seringas, objetos como é que fala, meu diretor? Objetos pérfuro-furtantes? Meu diretor, you help me please. Professor, qual é a função dessa célula? O linfócito CD4, o linfócito CD8. CD8 é a proteína porta de entrada. O linfócito é uma célula do sistema imunológico que produz os nossos anticorpos, também vulgarmente conhecido como células brancas, linfócitos. Eles produzem anticorpos específicos. Logo, se você tem uma quantidade de vírus da imunodeficiência adquirida, elas vão atacar o teu linfócito, a quantidade de linfócito diminui e você produz pouquíssimos anticorpos e pode estar... Você fica... Como é que fala, meu diretor? Quando eu estou vulnerável! Você fica vulnerável a qualquer doença oportunista. Doenças que você não morreria por elas. E aí, como seu sistema imunológico está debilitado, você fica exposto, vulnerável. Na tela, meu diretor. Na tela, bebê. Sintomas, professor. Pessoal, vem para mim, meu diretor. Os sintomas do HIV
não são sintomas específicos. Os sintomas do HPV são sintomas referentes a agentes infecciosos oportunistas quando o teu sistema imunológico cai. É muito diverso falar quais são os sintomas do HPV, mas há uma especificidade. São sintomatologias de agentes infecciosos. Por que oportunistas? Porque você não deveria, na idade que você tem, apresentar esse determinado sintoma, pois você já teve contato, você já tem uma memória imunológica adquirida que deveria ser reforçada no momento de encontro com qualquer proteína antirretroviral. Mas como o seu sistema imunológico está deprimido e o HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida, está atacando seus linfócitos, você fica exposto. Então, são doenças que te fazem ficar susceptíveis, doenças que não eram para estar aparecendo. E elas são, ao mesmo tempo, tipo assim, para você entender, quando você fica resfriado, você fica só resfriado. Mas quando a gente está falando de HIV, você fica resfriado. São vírus. Você fica com dor na garganta, infecção bacteriana na garganta, infecção intestinal, fica intolerante a determinados alimentos que você não era. Então você começa a apresentar múltiplas características sintomatológicas distintas de diversos agentes que não podem estar se expressando ao mesmo tempo. Ninguém apresenta múltiplas infecções ao mesmo tempo sintomatologicamente. Ok? Ok. Na tela, meu diretor. Ai, falei. Mas de que forma pode contrair o HIV? Ah, já falamos, né? Intercurso sexual, não tem uso de camisinha. Ah, sexo anal também pode acontecer isso. Sexo oral sem camisinha. Compartilhamento de perforocortantes ou perfurofuro. Meu diretor não me ajuda também. Botando o senhor no fogo, hein, diretor? Seringas, transfusões sanguíneas. Isso quando ocorre um erro do processo lá no hemocentro. Pessoas que, né, têm a imunodeficiência não podem doar órgãos, né? Através da gravidez, se a mãe é contaminada, ela pode passar para o feto? Sim, também. Mas, professor Jefferson, isso aqui sim. Como é que a gente pode... Beijo, suor, picada de inseto? Não. De inseto não, né, Jefferson? Volta aqui. Deixa eu ver uma coisa, isso aqui não. Pera. Ah, tá. Como posso contrair? Tá. Pessoal, já avisei isso aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó, masturbação, beijo, suor, picada de inseto, aperto de mão, usar o sabonete, talheres, copo, piscina, banheiro, doação de sangue, assim não pega. Pessoal, só uma coisa, sangue, doação de sangue tem que tomar um pouco cuidado aí, tá? E pelo ar também não pega. Doação de sangue não pega porque todo sangue ele passa por um processo de exame, só se errar no exame. E já aconteceu isso no Rio de Janeiro, não é isso? E todo mundo já sabe disso. E quais são os métodos contraceptivos? Pessoal, o método contraceptivo tem camisinha. Contraceptivo é para não ter bebê, para não engravidar. Então a gente tem aí os métodos, né? Hormonais, cirúrgicos, barreiras como as camisinhas, ou então utilização de DIU, métodos contraceptivos, auxiliam no processo de evitar a gravidez, né? E também a abstinência sexual também é um método. A tabela, o calendário do processo de fertilidade mas não é muito seguro. O método também verificar o processo de temperatura, o coito interrompido, quando ocorre a ejaculação, antes você tira. Tem as barreiras, como camisinha, para evitar a gravidez. Também tem as barreiras femininas, né? Ou o diafragma, que é colocado lá no
colo uterino. Também evita, né, que tenha não só a gravidez, mas evita também que você tenha a contração de um determinado agente infeccioso. E hormônios também para não fazer com que ocorra o processo do ciclo menstrual. E dessa forma, não tendo o ciclo menstrual, a mulher não ovula. Não tendo ovulação, não tem o ciclo menstrual. Isso tem que ser com recomendações médicas e cirúrgicas. Já o homem, ele pode fazer cirurgias denominadas de vasectomia, onde ele faz uma incisão no canal diferente, que é o canal responsável por transmitir os espermatozoides, as células. E na mulher nós chamamos de laqueadura, que é o processo cirúrgico das trompas de Falópios. Para mim, meu diretor, meus queridos, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e corrigir as atividades. Tchau!